Graça e paz, povo abençoado, sejam bem-vindos a mais um podcast Prosperar. Ótima tarde. Nessa tarde quente, rapaz, está fazendo calor aqui no Vale do Paraíba, aqui nessa cidade linda, Taubaté, e eu tenho certeza que vai esquentar mais ainda aí no seu coração, porque hoje nós temos um casal tão precioso que vai compartilhar uma história, uma trajetória, compartilhar a vida comigo e com você, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente impactado, certo, Andrezão? Certo, gente. Uma ótima tarde, graça e paz. Seja bem-vindo. Você está no canal Verbo da Vida Taubaté. E eu sempre falo aqui, né? Tem muita programação, Muita programação. Para deixar você conectado a semana inteira. Já começando na terça-feira com o podcast Prosperar. Nesse momento nós estamos falando aqui agora para você que quer vir na igreja. Também está acontecendo aqui no nosso auditório. Isso. Auditório não, né? Tem o auditório Rema. Está acontecendo a Tarde das Maravilhas. Então, para você maravilhoso e maravilhosa aí, ó. Venha nesses cultos de terça-feira. Nas quintas-feiras também o nosso podcast doutrinário, né, Diogão? Isso mesmo. Cara, culto sábado poderoso, sobrenatural. Meu Deus do céu. Às 19 horas. Não, no sábado às 18, né? Sábado não, 19, perdão. Sábado às 19. Não faz isso não, a gente tá ao vivo. vai derrubar a gente ao vivo aqui. Sábado é o culto sobrenatural, sábado sobrenatural às 19 horas e também domingo, culto da família às 18 horas. Meu Deus, é tanta programação para nossa família ficar conectada. Programação aí, né? Repleta para alcançar a sua vida. É isso aí. Sabe, gente, existe algo que eu já ouvi muito isso fora da igreja, né? As pessoas às vezes acabam até criticando, né? Que fica colocando, né, eventos e calendários. Verdade. Mas na verdade isso é uma mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque nosso pastor é nossa mama. Eles são inspirados, ungidos. Amém. Tem a sensibilidade da visão daquilo que Deus compartilhou com eles. E eles materializam através dessa programação para alcançar você em todas as áreas. Verdade. Por isso que a gente está aqui hoje, podcast Prosperar. Você vai ver grandes homens e mulheres de Deus, grandes empresários, que através da palavra vão compartilhar aquilo que viveu, que você pode estar aí do outro lado, sabe, e se identificando com aquilo que eles passaram. Isso vai servir para você de motivação, de inspiração, a buscar mais no Senhor, a ver que eles passaram por algo que talvez você esteja passando. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Compartilha para que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis. Porque, gente, uma pessoa que recebe essa palavra no coração e decide aplicar, ela começa a perceber os frutos e os resultados na vida. E a vida dela vai ser impactada por um simples encaminhar seu. Verdade. Então, honre essa visão, esteja conosco, se conecte, compartilhe. E eu tenho certeza que você vai ver essa palavra correr velozmente. É uma semente plantada, né, Diogo? E você falou disso, eu lembrei das pessoas que já estiveram aqui, que foi plantada uma semente do Prosperar, né? Exatamente, lá cara, a gente nem fazia 4 ideia. de março e tal, e através de uma semente, de um convite de casais, de pessoas na igreja. Isso mesmo. Então parece que não faz sentido, mas olha só, compartilha, pega esse aviãozinho aí do compartilhar, compartilha, sempre esteja convidando pessoas, trazendo pessoas para cá, porque a gente já viu muito testemunho aqui de pessoas que se conectaram com a igreja, o Verbo da Vida, através do Prosperar. Hoje são empresários e já tiveram a oportunidade de vir aqui contar o testemunho, né? Exatamente. Então, realmente é muito top. Meu líder, estou com um currículo aqui desse casal maravilhoso que está aqui na nossa frente aqui. E não sei se você está vendo aí no vídeo, já nós estamos sendo torturados ao vivo aqui, né? Não sei se a câmera já abriu para você ver aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Vocês vão entender. Você vai entender daqui a pouquinho. Nós estamos aqui hoje com nossos convidados, o Alexandre e a Ruama. Seja muito bem-vindo, né? Obrigada. Eles que vieram lá de ter vocês aqui, meu Deus. Sinop, Mato Grosso do Sul, né? Vou falar aqui um pouco do currículo aí. Não é Mato Grosso do Sul, não, peraí. Vai sair briga aqui, vai sair briga. É Mato Grosso. Eu falei proposital, é Mato Grosso. O pessoal tem aquela briga, né? Coreia do Sul, Coreia do Norte. E não é Mato Grosso do Norte, tá? Mato Grosso do Norte, isso eu já ouvi também. Meu Deus do céu, é Mato Grosso, lá em cima. Sinop, Mato Grosso, o Alexandre serve aqui na mídia, na sala VIP. A Ruama, ela serve também na sala VIP, na integração e na sala de ministro. Então, olha só, além de ser empresários, estão aqui servindo o corpo de Cristo aqui na nossa igreja. Também estão fazendo a escola de ministro, né? Isso mesmo. Olha que benção esse casal top que veio para somar com a nossa visão. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por ter aceito o convite aí de estar aqui conosco nessa tarde. Eu tenho certeza que a gente vai colher muito da vida de vocês, hein? Amém. E para nós também é uma honra estarmos aqui, né, Alexandre? Foi um convite assim que a gente falou, nossa, que legal, vamos lá, né, falar um pouco da história que o Senhor, né, escreveu e que a gente está vivendo através dele. Que coisa boa, é uma grande honra receber vocês. Eu tenho certeza que, rapaz, a tarde já falo, essa 1 hora passa voando. É isso aí. E eu tenho certeza, vai ser uma tarde que vai marcar as nossas vidas. Amém. Amém.
vou dar um recado antes da gente começar. Sim. Então já se preparem. Muito gente, ó, hoje é terça-feira. Que dia é hoje? Que eu não sei, que eu esqueci. Hoje é dia 24. 24 de setembro. Contagem regressiva, então, para o dia 26 de setembro, para essa quinta-feira, o lançamento oficial no Evento Prosperar. Vai ser o lançamento oficial da ONG Prosperar. Gente, que alegria. Sabe, são palavras que foram semeadas. Sim. Desde lá de trás, e a gente vai ter ali o privilégio, a oportunidade de provar e ver o lançamento oficial dessa ONG que já tem impactado ao longo desse tempo, mas que vai impactar com muito mais intensidade, abrangência, toda essa comunidade aqui, já começando aqui por Taubaté e expandindo, que eu tenho certeza que a visão que nós temos, a visão que Deus confiou ao nosso pastor e à nossa mama, ela é grandiosa. Então, queridos, eu quero convidar você para essa quinta-feira agora, às 19h30, aqui na Igreja Verbo da Vida Taubaté, nós teremos o lançamento oficial da ONG Prosperar. Vai ser no auditório principal, na nossa nave principal, iniciamos às 19h30, teremos aí todos os recursos para poder te atender. Traga 1 quilo de alimento, um quilo de alimento não perecível. O departamento infantil vai estar funcionando normalmente. Então, pode vir, queridos, vamos lotar essa igreja. Para você ter uma ideia, a expectativa é tão grande que até os pontos de pregação, as igrejas próximas aqui, virão para cá também, para poder prestigiar essa data tão especial, queridos. Então, eu convido você, e eu quero também que você convide outras pessoas. Sim. Vamos lotar esse auditório para prestigiar desse momento tão precioso nas nossas vidas. Vai ser muito bacana mesmo. É um passo grande que nós estamos dando. E aí, queridos, você não tem a noção do impacto desses projetos e, principalmente, quantas famílias serão impactadas e terão as suas realidades transformadas através das nossas vidas, que vamos pegar junto, eu e você, todos nós juntos, vendo toda essa visão funcionar. Muito bom. Top, vai ser um evento top. Deus é bom. Flua aí, Andrezão. Você começa com aquela pergunta que realmente... Isso. Cara, que eu tô com óculos hoje, eu tô um pouco tímido, sabe? Tá bem diferenciado o nosso líder aqui com óculos. Ele sempre faz, André Rocha sempre faz o Silvio, né? Então, ele faz o Silvio e hoje eu vim aí forçadamente de Clark Kent. Boa! Eu ia falar qual personagem é esse, né? Que triste. Gente, mas vamos lá, né? Vamos lá, pode falar? Então, a gente gosta de saber da trajetória, né, da empresa. Vamos começar, mas antes da gente chegar na empresa, né, do Bolos, né, Reis do Bolos, a gente quer conhecer mais sobre vocês, um pouco da trajetória de vocês, como é que foi a conexão com a Igreja Verbo da Vida. Contar um pouco aí, lá na época de 1890, né? Era uma vez. Vamos lá, gente. Então, a gente conheceu o Verbo da Vida através do meu irmão Roberto. A gente indo para Prudente, né? A gente ficou 2 anos lá fazendo tratamento do Arthur. E quando a gente retornou, a gente voltou para a mesma igreja que a gente estava. Só que a gente sentia algo diferente, que algo que queimava um pouco mais, a gente precisava demais. E aí a gente foi numas igrejas, foi numas outras, e você não se encontra. Sim. E aí foi até quando a gente conheceu o Verbo da Vida. E foi um... E a gente, posso falar, a gente conheceu num dia meio inusitado, na verdade, né? Nós tivemos uma situação na escola do Arthur. O Arthur é nosso primeiro filho. Sim. E, assim, uma situação de bullying mesmo e tudo mais, na questão de uma professora não aceitar ele em sala de aula. Olha. E nós estávamos com o coração muito chateado, muito triste. E nós estávamos pensando até em mandar a professora na TV, porque nós queríamos, né? Assim... resolver aquilo, falar para todo mundo, né? Espalhar o negócio, né? Porque nós estávamos chateados com a situação. Porque assim, o Arthur ele nasceu com uma síndrome, mas em nome de Jesus ele já está curado. Amém. Jesus, e ele tem um atraso intelectual. Hoje, na idade cronológica que a doutora deu, ele tem aproximadamente 6 anos, amor. 7 anos, 6 a 7 anos. Então, tipo assim, quem vê ele hoje ele é um milagre, porque ele não era para andar nem falar. Cara, e então, perfeito. Tipo assim, hoje ele tem 11 anos, vai fazer 12, ele está começando agora a aprender a ler e escrever. E naquela época, a turminha da sala dele já lia, já escrevia, e ele não.
Então, as crianças acabavam fazendo bullying com ele. Sim. A professora também. E chegou nos nossos ouvidos através de uma pessoa que a professora não estava abraçando ele de forma correta. Entendi. Então, tipo assim, por várias vezes a gente ia levar ele na escola, ele não queria, ele chorava e a gente não entendia. Até que o Senhor abençoou essa pessoa e falou pra gente o que estava acontecendo. Olha isso. Quando a gente descobriu tudo, e aí ela vai continuar. E aí a gente ficou muito chateado, chegou na casa do Roberto, do irmão dele, e da Silvane, né, que é a minha cunhada, maravilhoso, um casal maravilhoso. Abençoado. E, na verdade, eles que levaram a gente pra igreja e Olha, tudo, que né? legal. E chegando lá, eu falei pra ela já era do Verbo, já estava fazendo rema, e eu falei pra ela que eu ia fazer tudo aquilo que eu queria fazer naquela situação. Sim. E ela falou, não, vamos na igreja e vamos conversar com o pastor Gilmar, porque eu tenho certeza que ele tem uma palavra para você. E chegando lá, o pastor Gilmar, ele me ouviu a versão do Alexandre também, e ele falou assim, olha, vamos dar um prazo até segunda-feira, né? Vamos orar esse final de semana, era numa sexta-feira, e eu tenho certeza que na segunda-feira o Senhor, ele vai resolver tudo isso. E aí ele até falou assim, olha, se não for resolvido, eu estou do seu lado, eu vou junto com você. Cara, né? que sabedoria. E Meu aí Deus. eu falei assim, não, então tudo bem, então vamos orar, né? Se a sua oração vai dar certo, né? Naquele momento nós não tínhamos a palavra assim revelada, né? Sim, nós sim. Estava tínhamos machucado sede, também, né? estávamos machucados, né? A gente Quantos não pais... tinha um conhecimento verdadeiro. E assim, ainda, quantos- do rema atrás. Sim. Mas assim, quantos pais, né, às vezes até nos vendo aqui agora, tem essa dificuldade, né, Exatamente. assim, com os filhos que são especiais, que não são aceitos na sociedade. Então a gente estava vivendo essa dor. Sim. Sim. E chegando lá, ele falou, não, vamos orar. Então tá. Então passou sábado, domingo, segunda-feira eu fui dar aula, que eu era professora na época, né, do Instituto Federal. E eu falei assim, orei, segunda-feira cheguei lá e tinha um número me ligando. Quando eu atendi era a escola. E a escola falou assim, olha, a gente já afastou a professora, a gente mudou a sala do Arthur. E eu nem tinha ido na escola reclamar. Então eu liguei pro pastor e falei assim, olha, a sua oração deu certo. Coração forte. E a partir daquele momento a gente decidiu que o Verbo da Vida era o nosso lugar, Meu Deus. né? E foi ali que a gente deu continuidade na nossa vida de fé. Amém. Que coisa boa. Isso faz... Isso, o Arthur tinha 6 anos, faz uns 6 anos. 6 anos atrás. 6 Daí anos foi atrás. quando essa época que a gente foi para Presidente Prudente fazer um tratamento com ele. Que a gente que ele ficou 1 ano frequentando a PAI, né? 1 ano, mas ele era, assim, antes disso, né? Aí quando a gente voltou e ficou no Verbo aí da a gente Vida. voltou Aí ficou no no Verbo Verbo. da Vida, certo. Só que nós não tínhamos aquela intenção de fazer o rema, Sim. porque, assim, a nossa vida era uma vida, assim, de muito ativismo, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. Então, nós não tínhamos tempo pro rema. E isso daí era fato. Essa Como era que eu a vou frase, fazer o né? rema? Não tenho tempo. Sim, não tenho tempo. Inici- Não tenho Então, eu isso até mesmo. iniciei o rema uma época, mas o Alexandre, não, para com isso, porque a gente tem muita coisa para Eu fazer. fui a pedra de tropeço naquela época pra Não, ela. é porque, na verdade, tudo tem um tempo certo. Misericórdia. Né? Tudo tem um tempo certo. E foi isso. Depois de um tempo, né? A gente já tinha loja, a gente iniciou o rema, né? Que a gente estava olhando agora, eu e minha família no rema, minha família no Minha rema. família no rema, exatamente. Eu e minha família, Eu e no, minha família no rema. rema. Sim. E o Alexandre olhou para mim e falou assim, vamos fazer o rema? Esse Então, ano é nosso, mano, eu falei. era o nosso momento, né? Era o momento certo. Foi quando nós nos dedicamos 2 anos para fazer o rema. E Né? a primeira matéria foi com a professora Kézia. Olha só, Olha só. Já começou a em primeira. alto Nossa, nível. imagina, a primeira aula com a professora Kézia. Foi bom. espetacular. Aí você fica com mais sede, mais vontade Sim. de saber o resto, né? Sim. Das que revelações funciona. que vêm. Foi impactante demais. Cara, que coisa boa. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, é interessante, porque vocês vieram numa trajetória, ok, tiveram esse evento, questão da escola, e aí se conectaram com o Verbo da Vida. E eu achei interessante que vocês, naquele momento, a mentalidade era não trabalhar, não tenho tempo. E quando veio esse start para se dedicar ao Senhor e se dedicar aos bolos, que, gente, se vocês estão vendo aí, misericórdia. Tá Rapaz, bonito. tá bonito o negócio aqui. Essa Tá Velã tá cheiroso. conversando comigo aqui ó, desde o início do podcast. Então, eu vou assim, do começo, né? Eu e o Alexandre, com tudo isso, né? Eu e o Alexandre, a gente pensava em abrir algo
pro Arthur ver que nós estávamos, assim, ganhando um dinheiro. Então, assim, para ele entender que, como empresários, nós vendíamos algo e assim, recebíamos por isso, né? Então, até que, na época, ele ia lá na frente, vendia banana, ele queria vender igual a gente, sabe? É mesmo? Então, a gente queria Ele vendia pros entregadores que chegavam lá. Incentivando. Isso, incentivar Cara, que ele a legal. entender que, assim, por mais que ele não entendesse a ler, assim, por mais que ele não escrevesse ou lesse, né, que na verdade ele já está fazendo isso agora, né, Amém. graças a Deus. Amém. Mas naquela época o nosso pensamento era esse. Por mais que ele não saiba, a gente vai ensinar ele essa moeda de troca. Vamos ensinar ele que tem como ele sobreviver, ganhar o dinheirinho dele. Mas nós não sabíamos que era o bolo. Nós pensamos em várias coisas, né? Conversávamos sobre isso. E na época nós tínhamos apenas o Arthur. O Alexandre trabalhava, ele tinha um emprego já fazia um tempo, ganhava muito bem, graças a Deus, sempre supriu a nossa casa. E eu também dava aulas, né, como eu falei. Então, a gente tinha uma renda muito boa, então não precisávamos entrar como empreendimento, né? Exato. Então, o empreendimento era para isso mesmo, para o Arthur ver. Cara, olha que motivação maravilhosa. Eu nunca... Diferente, né? Diferente. É. Meu Deus do céu. Eu falo que é tudo o Espírito Santo Amém, mesmo, que vai amém. Na verdade, ministrando, Deus vai né? inspiração Ele vai ministrando poderosa. no nosso coração. Exato. E teve um dia que nós chegamos num culto de domingo mesmo, e lá em Sinop, e era um outro pastor, né? E esse pastor, ele começou a falar assim pra equipe de música, né? Tem esse culto gravado. Cantem Eliezer Rodrigues, cantem Eliezer Rodrigues, né? Aí ele falava, eu não vou abandonar. E o pessoal tava meio perdido, assim, sabe? Aí ele começou a cantar e aquela música ficou na minha cabeça, no meu coração. E de repente ele falou assim, o Senhor está dando empresa para pessoas aqui agora. Amém. E eu fechei os meus olhos e eu vi a loja de bolos. E quando eu abri os meus olhos, eu olhei para a cara do Alexandre e falei assim, é uma loja de bolos. A gente vai abrir uma loja de bolo. Aí o Alexandre ficou Cara, meio impactado, misericórdia, né? que bolo, mais ou rapaz. menos isso. Não, porque a mãe dela é uma boleira de cheia. Então, tipo assim, já é uma herança de família. Mas eu não sabia fazer bolos. Até Não então eu sabia. era formada em química, física, era agrônoma, né? Quer dizer, sou, né? Tenho um mestrado. Então a minha vida sempre foi de estudar, não foi de fazer bolos, né? Olha Mas eu vi essa loja e eu falei pro Alexandre. Então, no outro dia eu fui trabalhar, né, na segunda-feira. E eu passei na frente de um lugar que estava escrito aluga-se. Pois eu parei e aluguei. Meu Deus. Então, você imagina Fala a a sua cena. reação, Alexandre. Você em casa, sua esposa chega e ela fala assim, amor... Na hora do almoço, né, Na hora do eu cheguei. almoço, eu tô pensando em alugar uma loja pra gente montar uma loja de bolo. Mas que bacana, amor. Só que eu já aluguei. Já tá... Então, foi mais ou menos essa reação. Tipo assim, eu fiquei, como assim, amor? Você já alugou a loja? Ela já aluguei a loja, agora a gente vai ter que fazer loucura. acontecer. Até tem uma foto dela quando a gente estava montando a loja, ela estava sentada assim, com a mão na cabeça, assim. Tipo, um o que eu monte de fiz? coisa mexendo assim. E agora, né? Foi bem... eu tenho até hoje a foto guardada, foi bem surreal. Legal, cara. O Alexandre, na hora, ele ficou assim, meu Deus, que mulher louca, né? Foi um choque. Ele ficou Mas graças a Deus em pela loucura choque, dela. Amém, amém. Ele ficou em choque. Mas assim, logo a gente já pensou como que a gente ia montar aquilo, fazer. Nós não tínhamos ainda a colaboradora, né? Porque eu não sabia fazer bolos e eu dava aula e o Alexandre Então, a gente trabalhava. estava abrindo uma loja sem saber nada. Nós... A ideia era administrar, então. Olha isso. A ideia inicial era você administrar. Sim, era administrar. Então, Perfeito. nós não tínhamos a colaboradora ainda, mas nós já tínhamos forno, já tínhamos batedeiras, já Olha tínhamos só. tudo, mas Olha. a colaboradora não. Com isso, né, a gente teve experiências de ter algumas colaboradoras, né, tudo, mas bem no início da pandemia, a minha mãe, ela decidiu vir ajudar a gente. Logo também eu já engravidei do Pedro, né? E nós tivemos outra situação com o Pedro, que o Pedro nasceu de 6 meses. Oh, nossa. 26 semanas. Então, assim, ainda bem que minha mãe veio nos ajudar naquela época. Mas era pandemia, então tudo ficou um pouco... Tava se iniciando a pandemia. Me lembro que quando eu fui ver o Pedrinho na UTI, tava passando no jornal lá que tava a Covid ainda lá Na China. Na China. Aí eu Olha pensei só. até comigo, misericórdia se esse negócio chegar aqui no Brasil. Olha. Pro mundo inteiro. Sim. Então, Alastrou para o mundo assim, todo. Nisso, vocês, a empresa vocês montaram em Sinop. Vocês voltaram para... Não, Ou era em Sinop. em Sinop, Nós ok. abrimos Já em A Sinop. gente abriu aproximadamente uns 4 ou 5 meses antes da pandemia. Antes da pandemia. Sim, Era tudo 2019. muito novo ainda. Foi em agosto de 2019 que nós abrimos. Então, a gente tem 5 anos e pouquinho aí, né? De empresa.
E depois que aconteceu assim, a minha mãe, ela pegou o Covid, ela ficou um pouco ruim, aí ela não conseguiu dar continuidade em nos ajudar nos bolos, né? Então ela precisou voltar para São Paulo, que era a cidade dela, e então eu fiquei sozinha. Né? Na pandemia, como que eu ia fazer. Interessante vocês comentaram que lá em Sinop fechou um dia só, né? Fechou um dia só. Sim, mas assim, a renda caiu as vendas, né? Então a renda caiu. Então, para eu contratar uma pessoa naquele momento, estava um pouco assim, né, incerto. Então eu falei, Até uma contenção de gasto, né? Porque a gente não sabia como que ia acontecer, né? Ninguém sabia, na verdade, como que ia. Sim. Aí foi quando ela decidiu, eu vou fazer. Ai, Jesus, aí foram 60 bolos pro lixo. Olha isso. Que teste. Ela aprendeu na prática, ela aprendeu errando. Só. Mas dar certo. naquela semana mesmo eu falei assim pro Senhor, né? Vocês vão comer dos meus bolos hoje, entendeu? Mas é tudo ungido. Eu falei assim pro Senhor. Falei, Senhor, se você me deu essa empresa, né? Na minha oração, se o Senhor me deu essa empresa, o Senhor vai me dar a capacidade de fazer os bolos da melhor forma, né? E naquele momento eu fiz aquela oração e na outra semana já veio uma pessoa, assim, tipo, aleatória, que eu não conhecia. Ela apareceu na minha loja para me auxiliar, para me ensinar. Então, inclusive hoje ela tem a loja de bolos dela, né? Olha que legal. Mas ela foi lá na minha loja, ela foi me ensinar. Foi uma coisa assim, eu falo que tudo isso é coisa de Deus mesmo. E quando ela chegou lá, eu vou até falar para ela assistir, a Dai, que ela chegou lá e eu falei assim para ela assim, olha, é o seguinte, Dai, o Senhor me deu essa loja, mas não é para eu ficar aqui. É porque essa loja, ela vai financiar os lugares que o Senhor vai me levar. Meu Deus. Eu falei pra ela. Amém. E aí, ela já plantou essa semente antes da loja abrir. Então foi algo germinado desde o início. Amém. E hoje a loja está cumprindo esse propósito. Amém. E aí ela falou Deus, assim, você é biruta, né? Ela falando, Vocês né? que negócio de Deus aí, eu tô doido. Vocês são birutos, né, tal. Mas assim, e assim foi. Eu dei continuidade, né? Nós trabalhamos bastante. O ativismo, ele continuou um pouco mais, né? Porque eu creio assim, quem é empreendedor sabe que essa correria, porque nós somos tudo, né? Nós somos o financeiro, nós somos marketing, nós somos compras, venda. Controla o coração, senhor. Segura um pouco aí, ó. Muitas vezes as pessoas têm dúvida, né, quando vai começar uma empresa, né? E olha que situação que ela passou, né? De perder 60 bolos. E por mais que você planeje uma empresa, por mais que você faça contas, que você vai pro natural, olha que importante, você vai continuar nessa história, mas houve aquela vontade de desistir ali, porque, poxa, perder 60 bolos, né? Aí vem a pandemia também. Tudo bem que lá em Sinop foi um dia, mas era um cenário improvável, Teve né? a queda de mercado, mas estava aberto, tava e muitas vezes as pessoas, naquele passo, né? Eu vou abrir uma empresa, nossa, mas como é que é e tal, e acha que é tudo uma maravilha, né? Que a gente não vai passar por alguns percalços, né? Teve essa vontade de desistir, de parar, como é que foi isso aí? Uma vez teve, né, Xande? Uma vez a gente teve a vontade de vender tudo, porque a gente pensou assim, a gente não precisa disso, né? Meu Deus do céu. Ou aquele primeira coisa, né? Será que foi Deus que falou isso pra mim mesmo? Não, o que Deus falou, eu tinha certeza, nós tínhamos certeza. Mas assim, nós não... a gente ficou um pouco abalado com a pandemia, né? Sim. Então, assim, ó, a gente vendia números, vou falar aqui de números, a gente vendia R$200 por dia. E R$200 por dia para manter a loja que a gente tinha, não tinha condições. Não pagava nada, né? Não pagava nada. Então, assim, o nosso salário, que eu ainda era professora, o Alexandre, ele ainda estava no serviço dele, que acabava bancando as nossas coisas, então a loja ela precisava se bancar. E foi quando o Alexandre... Eu falei para o Alexandre, na verdade, né? Falei, Alexandre, eu acho que eu vou vender. E ele falou assim, não, vamos segurar, né? Deus é extraordinário, porque naquele dia eu estava bem. Quando ela falou isso, não, a gente não vai vender, essa loja vai vingar, ela vai dar certo. Uau. Amém, amém. Aí ele me deu aquela segurança, né? E foi o único dia top, mesmo gente. que a gente... Sim. Por isso que é muito importante, né? Assim, eu vou dar uma aspas aqui, né? Por mais que, às vezes, nós, mulheres, né? Vou falar para as mulheres. Somos, assim, mais adiantadas. Nós gostamos mais dessa correria, gostamos de empreender. Temos uma visão, assim, às vezes, um pouco maior de algum tipo de empreendimento igual do bolo, né? O Alexandre não entende de bolo. Ele entende ele entende de colaboradoras, ele entende de financeiro, mas do bolo
ele não entendia, né? Então, às vezes, nós pensamos, é meu, né? Eu faço, eu vou dar conta. E olha a importância da gente ter uma pessoa do lado que nos dá segurança, né? Porque quando eu cheguei e falei para ele assim, olha, eu vou vender, ele falou, não, você não vai, a gente vai dar continuidade nisso daqui. Se eu não tivesse ele do lado, eu tinha feito o quê? Vendido tudo. Ou se eu não ouvisse ele, eu já tinha, né? Eu ia fazer igual do aluguel, né? Ia chegar e falar, eu vendi. Mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Tudo bem, eu vendi a loja. Não, Deus me livre, não foi. Então, assim, como é bom, né? A gente ter essa segurança. Muito bom, Rama. E nesse ponto de compartilhar um com o outro, né, o marido e mulher, né? Como é interessante, porque muita gente pensa que o esposo, a esposa não sabe, né? Igual eu também pensava assim com a minha empresa. Vou chegar em casa, vou compartilhar com a minha esposa é professora, e eu que empresário e tudo mais, como é que eu vou compartilhar com ela? E até que a gente, ela até tá ao vivo aqui, ela falou assim, quer comer o bolo depois, hein? Aproveitar, um beijo, meu amor, você tá ao vivo aí nos assistindo. E ela vai saber desse nosso testemunho, né? Que é a oração de concordância, né? Exatamente. E pegar você como casal, independente se ela sabia ou não do meu ramo, mas quanta direcionamento que a minha esposa teve na sensibilidade dela, com o espírito de falar assim, amor, vai por aqui, por que você não faz isso? E antes eu não compartilhava com ela para não trazer aquele peso, né, para casa, né? Então, se isso faz sentido para você comenta aí, porque muitas vezes a gente tá na correria do dia a dia ali, chega em casa, o que a gente menos quer é falar do trabalho, né? Mas depois que eu comecei a compartilhar com ela e a gente orar junto no que estava acontecendo na loja, veio muito direcionamento de Deus, assim, na vida da minha esposa, mesmo que eu olhava para ela e falava assim, eu tô vendo Deus em você. Porque essa questão, né, de tomar atitude, seja a mulher ou seja o homem, tomar atitude ali de forma individual e não compartilhar, você pode errar, né? E trazer dano. Então, olha que bacana isso de vocês, né, de estar compartilhando junto, de crescer junto dessa forma, seja para avançar, seja para parar, seja para, de repente, investir mais, né? Porque na empresa a gente passa por isso, né? Empresário, tem hora que dá vontade de desistir, sim. Tem hora que é difícil. Pressão vem. Tem hora que a gente não sabe o que fazer, as pressões vêm, mas como que a gente vai lidar com as adversidades? Como nós vamos lidar com a pressão, né? O que sai de dentro quando as dificuldades chegam, né? Então foi isso, compartilharam. E aí, não desistiu, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Não desistimos. Quando que foi a junção que vocês ainda estavam na empresa, mas trabalhando ainda, né? Você, professor, e ele na empresa. E hoje vocês estão dedicando 100% à empresa, correto? Isso. Na verdade, a gente se dedica 100% ao Senhor, né? Amém. Na empresa a gente está se dedicando 50%. Boa. Na verdade, hoje o serviço nosso é online, né? Mas... sim. Então... Assim, a gente passou por todo esse processo, logo depois que o Pedrinho nasceu, né? Devido eu ter que ficar muito tempo na UTI com ele e tudo, eu decidi sair da escola, certo? Não, então, quando ela teve o Pedrinho, o Pedrinho ficou na UTI, ele ficou por 2 meses na UTI, né? Quase 90 dias. Ele chegou lá com 800 gramas, ele ficou na incubadora. Rapaz. Então, e aí a Roma saiu, só que depois que ela saiu, ela pegou dengue hemorrágica. E ela ficou na UTI, o Pedrinho no hospital e ela no outro hospital. Aí eu visitava ela, depois eu ia visitar o Pedro. Foi por umas semanas, assim, né? 2 semanas foi isso. Essa aqui foi só por Deus também. Enquanto ele estava na UTI, eu estava em outra UTI. Meu Deus. Até tomar... Plaquetas, que baixou demais. 7 bolsas de plaquetas. Foi bem assim, o Alexandre viveu pela fé ali. Mas foi a glória do Senhor, em nome de Jesus. Até a graça fluindo e nos assistindo em toda situação. Isso mesmo. E quando acabou esse período, né, de UTI e tudo, eu decidi, junto com o Alexandre, que eu iria ficar apenas para os meninos. O Pedrinho era muito pequenininho, ele saiu do hospital na época com 1,9 kg, nem 2 quilos ele tinha ainda. Então, a gente precisava ficar em casa. E nisso eu fiquei em casa por um tempo, mas assim, indo meio período na loja, né? Peguei uma pessoa de confiança para me auxiliar ali com o Pedro. Às vezes levava ele, né? Era aquele chororô e bolo batendo e cliente, né? Eu lembro de um Natal que chegou bastante clientes na nossa loja e o Pedrinho estava deitado e assim, eu tinha esquecido o colchonete, porque na correria Natal é uma loucura, né? Eu coloquei o bichinho para deitar num papelão e os clientes olhavam assim e falavam, meu Deus. Mas assim, foi quando eu me dediquei mais à loja, né? Sim. E aí, voltando lá,
naquele ativismo, né? Naquele, nossa, vamos, né, Agora ganhar o preciso bombar mundo, aqui, a gente vai ter milhões aqui, e dinheiro, e pensando no dinheiro. E foi quando a gente entrou no Rema, né? Então, nós entramos no Rema naquele próximo ano. Desculpa cortar, cara, mas você vem falando assim, e eu gosto muito de pegar, assim, das pessoas quando tá compartilhando. Quando foi aquela virada de chave? Aham. E aí, gente, é incrível, diante de Deus. É o Rema que traz essa virada de chave. Quando você falou, quando a gente começou o Rema, foi pronto, é o Rema. É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. O Rema, ele traz a revelação, ele mostra para você o verdadeiro intuito de você aqui na Terra. Glória a Deus. Não é para você né? ganhar dinheiro, ganhar rios de dinheiro. É para você propagar a palavra. O dinheiro vai ser um meio que você vai ele vai ter chegar de te por levar a isso, lugares. Mas o real propósito é propagar a palavra. Top. A gente aqui é passageiro, nosso lugar é no céu, é junto com Cristo. Bom. Amém. Amém. E precisamos entender, né, tudo isso, assim, o que o Senhor tem para nós. E o Rema, ele nos mostra muito isso, Exatamente. né? De uma forma bem clara, porque enquanto outras pessoas, ou até o nosso entendimento sozinho, né? Porque eu escutei essa semana até, né, Alexandre, falou assim, uma pessoa falou assim, é só ler a Bíblia em casa. Então, você aí na sua casa, gente, sozinho, você não vai conseguir ter esse entendimento, né, da melhor forma do que você vir participar do Rema, ter pessoas assim preparadas, ungidas, né? Pessoas que estudam muito para trazer para você detalhes e revelação dessa palavra através do Espírito Santo, né? Exatamente. Então foi isso, a gente entrou no Rema, então a primeira aula a gente já teve com a professora Kézia, já foi aquele, meu Deus do céu, né? Quem somos nós na fila do pão? Isso aí. Né? E foi muito bom, e assim continuou segunda, terceira, professores maravilhosos, né? Professores da nossa cidade, muito bons, professores que vieram de fora também, nos abençoaram assim de uma forma assim gigantesca. E a gente melhorou assim um monte, né, Alexandre? Até como família, né? Porque o Rema, ele não... financeiro, o Rema, ele é um pacote completo. Ele vem te moldando, no final ele te dá ele passa um perfuminho, você tá pronto. Isso aí. E nisso ainda o Alexandre eu já não dava mais aula, mas o Alexandre ainda estava no serviço dele, né? A loja era um extra para ele, então quem ficava mais na loja era eu. Eu pedi muito para ele, Alexandre, vamos nos dedicar à loja, Alexandre, vamos ficar só na loja, né? Porque, assim, querendo ou não, ficava muita coisa para mim resolver. E, na verdade, naquela época, a gente tinha mais um ponto na cidade. A gente tinha duas lojas. Nós tínhamos duas lojas na cidade. Era dobrado. Então, era dobrado, tinha que levar bolos, tinha que isso, aquilo. Então, eu falei para o Alexandre, e aí o Alexandre decidiu, em julho, sair da loja, que ele estava há 17 anos, né, amor? Há 17 anos ele trabalhava naquela loja. Em julho de que ano? Que ele... Julho do ano passado. Do ano passado. Do ano passado. É porque ele é rodado. É julho do ano passado. Depois ela muito pegar no meu pé, eu falei assim, amor, a gente tirou férias naquele dia, né? A gente tirou férias naquele mês. E aí a gente falou assim, amor, então vamos, vou sair e vou ficar pra loja. Aí foi quando eu me desliguei do cordão umbilical da loja lá e comecei a cuidar da minha, né? Sim. Mas aí o que aconteceu, Alexandre? Aí depois foi em setembro. Agosto. Eu descobri que eu tinha um câncer. Rapaz, meu Deus. Cara, a história de vocês. Gente, olha só. Olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e quantas situações se levantando. Se levantando para parar, né? Cara, mas uma palavra vem e traz luz, traz vida. Nenhuma circunstância tem condições de nos parar. Olha o que aconteceu com vocês desde o início. Cara, aí chegou nesse momento de transição, você descobre isso. Descobri que tive câncer. Cara. Foi na verdade, quando eu descobri, o doutor fez a cirurgia, tudo, e até então eu estava tranquilo, mas no dia que eu peguei o resultado, aí deu uma baqueada, né? Porque era maligno. E foi no dia? E foi no dia da... emociona, né? Porque lembra isso aí.
E uma coisa interessante que eles compartilharam aqui, né? Olha só para você ver o exemplo de fé. Exatamente. E a palavra que você está colocando para dentro, perseverança, e o que sai no momento de pressão, né? Exatamente. Porque nesse dia que o Alexandre pegou, né, o diagnóstico em mãos ali, descobriu que era maligno, era o dia da Ministrando a palavra. Ministrando a palavra, que é a última matéria, né? Você tem que ministrar a palavra. E a ministração da palavra era sobre? Cura. Sobre cura, meu Deus. Cristo é aquele que cura. Amém. Eu falei assim, Alexandre, né, nós estávamos muito abalados, era 5 horas da tarde que a gente pegou o exame, né, e viu que era maligno. Então eu falei assim pro Alexandre, deixa que eu ministro, né, porque eu também já tinha que ministrar na segunda. Eu falei, e aí você tem um tempo a mais. E ele falou assim, não, eu vou ministrar porque eu vou pisar na cabeça de Satanás hoje. Aleluia. Desse jeito. E ele foi o último, né, da turma. Quem tá assistindo o Sinop lembra disso, né, o pessoal do Rema. Deve ter sido. E foi fantástico. E assim, ele falou sobre cura. E acreditando que ele estava curado realmente, né? Glória Que ele a Deus. não tinha mais nada. Né, amor? Graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo, Cara, né? que Deus é bom Foi, demais. Meu foi muito Deus. bom. E nessa época que Já ele perdeu estava... mais uma. Mais uma. Isso aí. Desse Nessa jeito. época que ele estava... que a gente descobriu que ele estava com câncer, eu não sabia que era maligno ainda. Eu soprei no ouvido dele e falei assim, Alexandre, que tal a gente... O ano que vem, porque já estava um ano muito tenso, né? Graças a Deus o Senhor sempre cuidou, sempre ajudou, proveu. Foi assim, maravilhoso. Mas eu falei para ele assim, que tal a gente, o ano que vem... fazer escola de ministros, porque a gente não para no Rema, a gente dá continuidade e a gente também esclarece de tudo isso que aconteceu esse ano. O que você acha? Aí eu falei, não, amor, não tem como a gente deixar a nossa empresa aqui. Eu fiquei relutando por uns 3 meses, né? E aí dezembro, mas assim, eu só falava por falar, né? Sim. E quando chegou em dezembro, eu estava na loja e eu estava fazendo as coisas para o Natal. E o Senhor falou assim, nítido comigo, aqui não é o seu lugar. Aqui é um lugar de distração para você. Porque você não está, assim, fazendo o que eu te coloquei para fazer. Porque você está aqui na distração. Eu dei a loja para você, mas não para você se distrair com isso. Então, assim, eu estava lá e o Senhor foi falando, e eu fazendo as encomendas. E eu falei para o Alexandre, o Senhor falou isso para mim. Eu estou aqui, mas Ele me deu a loja. Muitas vezes, gente, né, vou falar aqui para o público, o Senhor te dá coisas que você tem que saber discernir também o limite daquilo. Muito bom. Porque o que acontece? Sensacional. Eu estava trazendo aquilo para mim, que era isso, era só para isso, e não era. Ele me deu aquilo como um meio de fazer outras coisas para Ele, né? Às vezes você tem uma loja, uma padaria, e você está ali, mas é para você, às vezes, não estar ali batendo pão, mas sim ali na frente falando do Senhor, abençoando as vidas, né? E assim que Ele começou a colocar no meu coração. Em janeiro, o Alexandre ainda falando, não, em janeiro eu estava lavando louça na minha loja, né, porque eu coloquei as meninas de férias e estava ali cobrindo algumas outras meninas. E o Senhor foi trabalhando de uma forma que foi muito engraçada, né, eu vou dar um aspas aqui, um parênteses. Quando foi em setembro, o Senhor falou assim no meu coração, diminui as meninas. Aí o Alexandre falou, por que você vai diminuir? Nós éramos em 10. Aí, por que você vai diminuir, né? Aí eu falei assim, diminui a cozinha e as meninas. Aí nós estávamos com 3 pontos alugados. Então ele expandiu 3 pontos. E aí o Senhor colocou no meu coração, diminui, enxuga. E eu falei para o Alexandre, então eu comecei a diminuir. Então eu comecei a pegar aquelas que já faziam serviço mais rápido, né? Ou aquele nicho que eu queria, porque antes eu vendia salgado, vendia isso, vendia aquilo. Então eu nichei o bolo e eu falei assim, então eu vou especializar só. Isso, então a gente só vai ficar nisso. E a gente reduziu para 4 colaboradoras apenas. E eu acredito que era o Senhor preparando tudo para esse ano, né? Só. E assim, quando chegou em janeiro, então eu estava ali lavando louça, veio Escola de Ministros novamente na minha mente. E aí nós temos um casal de amigos que já estavam aqui, né, de Sinop, que é a Priscila e o Bruno. E na hora eu mandei mensagem para a Priscila. Eu falei assim, Priscila, como que funciona para fazer a Escola de Ministros, né? Mas eu não imaginava assim Taubaté, eu não imaginava uma cidade, eu não tinha uma cidade em mente. Eu pensei assim, como que funciona? E ela me explicou, ela falou, entra no site, você vai ver lá as cidades, tal, tudo. E eu vi
tudo. E eu falei assim, só não sabia a cidade certa, mas eu vi tudo como tinha que começar. E eu falei assim pro Alexandre, vamos fazer a escola de ministros, né, deitado assim na cama e tal. Ele, não. E virou pro outro lado, deixou. Falando sozinho, né? Falando sozinha naquela noite. Ele não falou mais nada. É porque, tipo assim, eu realmente estava errado, mas... Não era o momento de falar assim, né? No meu coração não ardia essa vontade de fazer... Porque, assim, a gente ia se deslocar da nossa cidade, ia deixar a loja com outras pessoas cuidando. E aquilo gerava... um desconforto, né? Isso, porque você... E era surreal, né? Como que você vai deixar a sua casa... Não faz sentido. Não faz sentido, né? Naturalmente não faz sentido. Você vai deixar a sua casa, que assim, é própria, né? A nossa casa é própria. Você vai deixar o seu estabelecimento. Você vai deixar... As pessoas perguntam assim, você deixa com quem lá, né? E tudo isso. Como que funciona? Isso. Então, foi tudo isso que ele pensou, né? E eu, na emoção, eu sou mais emoção, ele é mais razão. A gente estava à frente de tudo, então... A Roma que administrava, eu que fazia compra, eu que fazia os reparos, eu que era o eletricista, o pintor, o encanador, eu era tudo lá. Ainda é, tá? Ainda é. Então, eu não demiti ainda, não. Eu sou proprietário, mas faço tudo. Ande fora pra você ver o que vai acontecer. Então, eu falei assim, amor, a gente faz tudo lá e a gente vai deixar pra quem fazer. Então, tinha esse frio na barriga, vamos falar assim, né? De deixar... Sim, outros, né? com certeza. Mas o Senhor foi preparando. Aí a gente continuou, chegamos no nosso pastor, falamos a ideia, e foi muito engraçado, porque eu falei tudo assim, pastor, tá tudo certo, né? Aí eu vou para Taubaté, porque ela é mais perto da minha família, mais perto de aeroporto, para eu ir para Sinop e voltar quando preciso, né? Tudo tal. E o pastor falou, e você, Alexandre? Aí o Alexandre, eu vou ficar aqui. Eu não tenho a vontade de... O pastor Guilherme, lá do Verbo da Vida. Sim, o pastor Guilherme. Ele falou assim, ei, Alexandre, o que você fala de tudo isso? Eu, pastor, Deus não falou comigo ainda não, estou esperando ele falar. Olha isso, olha só, cara. Aí, realmente, daí a gente veio de férias pra cá, né? A gente veio na conferência Joy, aí a gente veio de férias. Na verdade, a gente foi pra campus e a gente passou aqui pra conferência Joy. Isso, Um dia, né, a gente veio. Não, a gente veio 3 dias. Porque a gente foi para Ubatuba, voltou. É verdade. É que assim, nós fizemos uma programação, né, de ir para a casa do meu pai, que é em Praia Grande, e depois a gente ia para Campos e tal. Aí eu falei, a gente já participa da... Praia Grande, Litoral Sul? Isso, eu sou de Praia Grande, né? Você é de Praia Grande? Eu sou de Praia Grande. Eu me mudei com 15 anos para Presidente Prudente, fiz química lá, e minha mãe mora em Presidente Prudente, né? E depois eu fui para Sinop, e aí eu encontrei o Xande. Olha que legal. Ela teve que rodar 2.000 e poucos quilômetros para encontrar ele. Eita, glória! Foi pertinho. E foi isso que aconteceu. A gente veio pra Conferência Joy e o Alexandre com a cara de maracujá azedo, que o pastor falou várias cara de vezes. coxinha oleosa. Aí aqui a palavra veio só... E só veio pra ele, legal. né? Acho que você tava mesmo, Alexandre ali no foi, culto. ali foi tocado mesmo. Se eu não me engano, acho que foi o pastor Beto. Foi o pastor Beto. Meu Deus, cara. E depois a Pri até perguntou assim, e aí, Alexandre, você vai ficar, né? Que a gente estava na casa dela. Ele, não, eu não vou ficar. Mas aí aconteceu várias situações. Quando a gente foi para Praia Grande, né? Que a gente foi despedir, a gente estava indo embora para Sinop, o senhor falou com o Alexandre. Eu acordei e o senhor falou claramente, você vai fazer escola de ministro. E era no dia 18 de fevereiro. Dia 18 de fevereiro era o último dia da gente entregar a documentação. No último dia. A gente estava de férias. 45 do segundo tempo. A gente estava de férias, a gente deixou tudo a nossa... que nós trouxemos de roupa, né? E fomos para Sinop, ficamos uma semana e voltamos. A gente não preparou esse ano para isso. Foi algo que o Senhor colocou. E a gente decidiu viver o ano que o Senhor nos presenteou. É o ano extraordinário. É o ano extraordinário. E então, assim, nós não pensamos, vamos deixar isso. Depois que o Senhor falou com o Alexandre, ele começou a ter a mesma visão que o Senhor tinha me passado, que assim, ele ia cuidar de tudo, ele iria suprir tudo, nós não iríamos ter falta de nada. Amém. Quando você abriu o coração... E a loja, né? Todo mundo pergunta, e a loja, né? E a loja? Tá lá, eu tenho colaboradoras, assim, ótimas, né? Mas eu sempre falo pra elas, assim, elas são maravilhosas, mas eu falo pra elas, assim, que eu acordo de manhã e eu falo, Senhor, na sua palavra tá escrito que aonde eu não posso ir, os seus anjos vão lá e vão batalhar por mim. Então, por favor, manda seus anjos. Amém. E é assim, né? E eu
falei para elas abertamente qual era o propósito de eu estar aqui, né? Que era para eu aprender mais da palavra de Deus, que era para eu seguir esse caminho que o Senhor tem para mim. E assim, o Senhor também tocou no coração delas, que elas entenderam, né? E assim, eu fui agora lá e eu até me emocionei com elas, né? Porque assim, legal, elas são fantásticas. A gente não precisa se preocupar nem com o horário de entrar, o horário de saída. Tudo pessoas certinho. que o senhor colocou já preparado. Eu falo assim que muito bom. o senhor vai movendo peças, assim, como se fosse um tabuleiro, encaixando Contos as divinos, coisas. conexões divinas. A gente não imagina o que vai acontecer, mas o senhor já viu e começa a preparar as coisas. Isso, Muito bom, Às vezes você acha que assim, por que aconteceu isso? Porque lá na frente tem algo extraordinário que Deus já preparou que vai acontecer. Isso. Amém. E assim, elas têm feito um trabalho ótimo, elas fazem bolo melhor do que eu, tá bom? Lá vocês continuam com os 3 pontos? Não, foi a gente... naquela época que o Senhor falou pra mim enxugar, a gente enxugou, ok. entendeu? Então a gente ficou com uma loja, né? E aí uma cozinha. Então a gente... Ok. Olha que interessante isso que você comentou, você voltou nesse ponto. Cara, olha a sensibilidade. Porque você naturalmente olha pro mercado, expansão... Vai querer expandir mais ainda, né? Em expansão, como é que você vai reduzir? Sim. Olha essa sintonia. E foi ótimo. Captar isso. E foi ótimo, porque assim, o mercado em Sinop, nesse ano, tá um pouco assim... diferente, porque Sinop sempre foi uma cidade muito rica. É uma cidade muito rica, né? Sim, uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonada por Sinop. Agora eu tô me apaixonando por Taubaté, tá, gente? Mas, assim, eu sou apaixonada por Sinop. E, assim, é uma cidade muito próspera. E, assim, sempre... A gente nunca teve problema com essa questão de prosperidade. Mas Sinop, esse ano, tem... devido a vários fatores, né? Assim, do agronegócio, política e tudo mais. A cidade deu... bastante, uma estagnadinha ali e tudo. E foi muito bom, porque se eu tivesse com as outras, eu iria sofrer um pouco mais, né? Nessa questão, assim, de correria, de pensar o que eu iria fazer. Então, foi muito bom essas instruções. E até a logística também, né? Se tivesse... Essa instrução veio antes... Em setembro. Antes desse quadro do mercado. Sim, isso. Foi em setembro. E tudo muito rápido, né? Entre vocês ser direcionado, seguir, né? Deus falar ali, realmente confirmar e vir. Mas vamos lá, eu tô com uma dúvida aqui. Esses bolos aqui vieram lá da cozinha de Sinop ou foi aqui? Não, foi aqui. Aqui em Taubaté, vocês já estão com uma unidade aqui também? Como é que tá isso? Ou tá administrando de lá e aqui? Como é que tá o coração? Assim, no momento... Posso falar, amor? No momento, só eu falo, né? Eu gosto muito de falar. Ela gosta de falar. Eu sou professora, gente. Natural falar. Então, no momento, já vieram várias oportunidades da gente abrir uma loja, né, aqui em Taubaté. E nós, assim, nosso coração bate por abrir uma loja aqui em Taubaté. Mas eu tenho uma direção do Espírito, né, que se Ele me deu esse ano para eu estar na presença dEle, por que eu vou me distrair novamente? Muito né? bom. Então, hoje eu vejo, assim, muitos amigos meus que estão fazendo a escola de ministros, né, assim, mais apurado, porque trabalha, porque às vezes a correria de se organizar, ir para a escola, tal, tudo. E eu falo assim, Senhor, graças a Deus, eu não tenho essa correria, né? Então, assim, graças a Deus, a minha semana tem sido tranquila. Nós trabalhamos na loja, tá, gente? A gente trabalha tudo assim. E remoto também, né? Sim. Por internet e tudo mais, né? Mas, assim, Dá pra fazer um bolo online também, não? Não, dá pra... Hoje ainda não. Ainda não, mas assim, nós trabalhamos muito com gerenciamento, né? Gerenciamento de produção, gerenciamento de vendas, né? Assim, com pós-venda de cliente. Então, tem aquela semana que eu pego os clientes que comprou na outra semana e vou conversar. Vender bolo dá pós-venda, gente? Claro que tem pós-venda, para saber como que tá, se ele tá gostando, se foi da forma que vocês fazem pós-venda ativo. Isso. É um pós-venda proativo. Para que você vai ligar e perguntar. Eu mesmo eu me identifico, olha, eu sou a Ruama, sou a responsável, né, dona e proprietária, tô brincando. Sou a responsável pela loja Reis do Bolo e eu quero saber. Cara, muito legal. Como tem empresa que o pessoal fica até com medo de ligar, né, pro cliente. Exatamente. Quando a gente no ramo de automóvel, né, que a gente tem que dar 3 meses de garantia ali, o vendedor, muitas vezes, né, isso não acontece na Vicena, muitas vezes o pessoal tem medo de perguntar pro cliente ali se tá tudo bem com o carro, né, pra não vir a devolutiva negativa, né? Mas eu tenho devolutiva negativa, tem, eu vou falar pra vocês, tem igual, tipo, teve esses dias uma senhora falou assim, olha, a torta estava muito salgada. Aí eu, nossa, sério, então eu já vou entrar na cozinha pra saber o que aconteceu. Legal, então, top. ali eu já coloco a torta salgada, eu já, no outro dia a gente já vai conversar na produção, por que essa torta fez salgada?
salgada. Olha. Ou senão, assim, ó, o meu bolo, ele veio um pouco, não veio muito molhado, porque nós temos vários tipos de bolo lá, né? Inclusive, formas que o Senhor mesmo instruiu em sonhos, né, amor? A gente está fazendo os bolos. Então, tem assim, bolo de mandioca, tem bolo de milho, tem bolo de maracujá. Mas o que o Senhor instruiu é assim, que você chega lá na loja, você leva o seu bolo de aniversário na hora. Entendeu? A gente faz o bolo de aniversário para você na hora. Então, a gente está até aprimorando isso, né, amor? Muito bom. Pra gente, as próximas lojas que a gente abrir, a gente ter às vezes isso a pessoa como esqueceu de aniversário de alguém. Você vai lá na loja lá, já tem o bolo pronto. Já sai com o bolo pronto. Uau, que legal. Isso. Muito bom. Então, assim, aí a pessoa fala, olha, o meu bolo não veio muito molhado, ou assim, o meu brigadeiro estava pequeno, né? Então, a gente tem essas questões. Mas, assim, é muito importante você ouvir o cliente, por quê? Porque ele vai querer continuar ser o cliente, ser o seu cliente, né? Exatamente. Então, acho que todo empresário deveria fazer isso e até ser grato por isso, né? Porque quando você pega esse feedback do seu cliente no pós-venda, você tem que agradecer. Aquele cliente que fala, né? Porque o ruim é aquele cliente que não reclama. Você perde o negócio. Ou não te dá um toque ali e também nunca mais compra com você, né? Eu digo que esse cliente aí, ele não volta mais. Igual você falou, ele não volta mais, né? E você nem sabe, né? Você não teve o termômetro. Claro que tem aqueles clientes que eu ligo e eles não querem falar e não voltam, né? Sim. Mas tem aqueles que falam e falam assim, nossa, aí o que acontece? Lá na loja eu tenho 100% de satisfação. Então, se você reclamar desse bolo, eu vou te dar outro. Entendeu? Que legal. Então, olha que legal. Eu não gostei desses bolos. Vai ser dobrado. Então, a gente tem 100% de satisfação. Então, se um cliente chega e fala assim, olha, já aconteceu aqui, a gente está aqui em Taubaté e um bolo de, tipo assim, de 5 quilos não dá certo, da vontade do cliente, a forma que fez. Então, ele recebe o dinheiro de volta. Então, assim, então isso é muito legal, porque quando a pessoa falou da torta para mim, salgada, o que eu falei para ela? Olha, não tem problema, me passa seu endereço, nós vamos mandar outra torta. A senhora, por favor, pode ver se ela está salgada também ou não, porque aí a gente já vai ver se foi um pontual aquilo, ou se é o nosso tempero que não está agradando o paladar da pessoa, entendeu? Então a gente tem bastante trabalho aqui também, né? Sim. E olha que legal, eu fiquei impactado com esse negócio do feedback. Não do feedback, do pós-venda. Do pós-venda proativo. Sim, porque o pós-venda proativo te dá um feedback que você antes antecipa, né? Sim. Antecipa, você está sempre um passo à frente. Sim. Dá tempo de você corrigir, se for um problema sistêmico, não for algo pontual, você consegue corrigir, manter suas vendas e ainda o cliente se sente... do produto. E ainda fideliza com o problema, fideliza o cliente, porque ele se sente atendido. E assim, é muito importante, né, para os donos de empresa, né? Eu dou uma dica assim, que é muito importante essa questão de você ter seu saque, né? Você tá assim ali no saque. Porque aconteceu uma situação na semana retrasada de uma cliente que ela levou um bolo e não era da cor que ela queria. Olha. Então, ela falou assim, chamou atenção para minha colaboradora ficou até, meu Deus, e agora, né? Ficou um pouco chateada, porque a pessoa estava nervosa. Mas o que eu fiz? Daqui mesmo eu liguei. E eu falei assim, olha, fulana, aqui é a Ruama, eu tô em São Paulo, mas eu quero resolver o seu problema. Então, meu Deus, assim, que legal. eu não tô ali vendendo só bolo, eu tô vendendo momentos, Exatamente. né? E eu preciso estar, assim, dedicada no que ela quer. Falei, olha, leva o bolo de volta, que a minha colaboradora, era feriado, ela vai resolver isso daí para você. E elas resolveram. Então, é isso Muito que a gente tem que fazer, né? Como empresários. Que legal. Meu Deus, que legal que você passa também o momento, você passa a credibilidade, você passa a integridade. Meu Deus do céu, você está realmente colocando a palavra para eles também, dando essa oportunidade de eles se achegarem. Muito bom, gente, muito bom. Deixa eu falar algo para vocês. Eu olhei aqui, parecia 3h30. Vocês acreditam que já passou 1 hora? Voou. Rapaz, Rápido, né? Que coisa boa. Meu Deus. Meu Deus, que tempo A gente tem que ter o episódio 2. Episódio 2. Podcast parte 2. Continuação. Sobre a próxima loja, episódio 2. Episódio 2, exatamente. Como que a loja? Fala o Instagram dela, fala o contato, porque eu tenho certeza que todo o povo do Mato Grosso vai receber, vai ler, vai bombar também, mais ainda do que já está. Amém, vou mandar o link para uma galera aí. Com certeza, com certeza. Então, o arroba é... Como chama mesmo? Reis do Bolo. Reis do Bolo. Isso, tá escrito assim, Reis do Bolos Oficial. E o telefone é 66 Perfeito. 996606241. Meu Deus do céu, e só vai avançar. Daqui a pouco vocês vão receber também o novo telefone com DDD 12. Isso mesmo. Em breve. Isso mesmo, Muito bom, em breve. gente, que coisa boa ter vocês aqui, viu?
E antes da gente fazer as finalizações, eu quero lembrar você, te incentivar e falar que, na verdade, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque a gente precisa prestigiar esses bolos maravilhosos aqui. Eita glória! Eita glória! Mas vamos lá. Até esqueci o que eu estava falando. Você ia passar um recado importante. Contagem regressiva. Recado super importante para você. Contagem regressiva para o lançamento oficial da ONG Prosperar. Gente, já é nesta quinta-feira, dia 26, aqui na Igreja Verbo da Vida Taubaté, na nossa casa. E eu quero convidar você, tragam pessoas, compartilhe, convide todo mundo. Venha para cá que a gente vai fazer uma festa gloriosa. Vamos celebrar esse passo tão maravilhoso, queridos. Nós vamos provar, vamos ver o tamanho dessa visão, os projetos que estão envolvidos, a trajetória, como tudo isso foi plantado, foi celebrado, foi declarado em fé. E, queridos, vem para cá. Dia 26/9, nessa quinta-feira, 19h30, no auditório principal aqui da nossa Igreja Verbo da Vida Taubaté, lançamento oficial da ONG Prosperar. Você não pode ficar de fora. Isso aí. Vai Muito ser bom. poderoso. Vai ser top demais. Eita, agora. O que vem no coração de vocês para uma mensagem final? Isso. Considerações finais. Nessa história, gente, a história de vocês é belíssima. Colocar Deus em primeiro lugar, É. sempre, Colocar né? Deus Acima como- de tudo. Acreditar que os dias que Ele escolheu para você, né? Que está vendo aí para vocês aqui na Terra, Ele já deixou tudo registrado, certo? Tá Somos tudo pronto. vitoriosos, está tudo pronto, Amém. né? Então, em momentos que você vê que parece não ter saída, esse momento você já tem a vitória, né? Então, dance, comemore, Amém, amém, né? amém. Com bolo, se precisar, chama aí, compra um bolo, né? Comemore, porque você já venceu essa situação. E eu creio muito nisso. Eu creio que nós não vamos parar, né? Você não vai parar, nós aqui jeito. não vamos parar, né? Igual a música que Exatamente. eu ouvi quando eu pensei na loja. E assim, coloca Deus, né? Vai no caminho do Senhor, porque às vezes é o melhor para você. Às vezes não, eu tenho certeza que é o Sim, melhor sim, para sim. você. E às vezes você quer ir para outro caminho e não vai chegar tão longe e tão grandioso quanto que o Senhor tem Isso. para muito bom. você. Na verdade, se você não seguir o caminho do Senhor, você só vai atrasar a sua vida. Boa. Ande no caminho do Senhor que a vitória é certa. E valeu a pena, Xande, vir para Taubaté. Valeu, bicho. Já considero como do meu coração. Já a cidade Amém. é abençoada. Não gostei muito do frio, mas a gente se adapta. Mas no resto... Então você tá gostando desse calorzinho aqui. Ah, tô. Lá em Sinop lá é calor. Aí você vem com um friozinho. Essa aqui, quando voltou de lá, tava debaixo das cobertas já. Olha Não tava frio. que coisa boa. Aqui é um pouco de tudo, né? O nosso clima aqui tem, quando é quente, é muito quente, abafado, mas quando é frio também, meu Deus. verdade, né? Meu Deus Isso do aí. céu. Tem mais alguma coisa aí, Andrezão? Meu líder, tá top. Só top. agradecer, né? Fechou. Pastor Eliezer, Mama, Com certeza. Pastor Vavá, Débora, você, Thaís. Gente, só lembrando aí que realmente no dia 26 aí é um evento totalmente diferente do que você já está acostumado, né? Não, é uma programação completamente diferente. vai- Então, o evento Prosperar, na verdade, vai ser exclusivo para o lançamento da ONG. Então, É assim, isso aí. não vai ter tempo, né, aquele tempo de liturgia que nós temos Isso. normalmente no Prosperar. Vai ser completamente diferente. Pastor, Vai ser uma ambiente, festa. Pastor vai ser uma Eliezer festa vai estar aí, a completamente diretoria da igreja vai estar aí também, porque Exatamente. todos nós estamos com essa expectativa, né? De realmente dar esse pontapé inicial nesse projeto. Então, para você que tem o desejo de servir nesse projeto ou colaborar, não de repente, né, servindo ali você, mas talvez doando, você empresário também que quer fazer parte, quer agregar com isso aí, eu tenho certeza que vai ser impactante aí. Com O Pastor certeza. Eliezer vai estar conduzindo, vai estar sendo transmitido também, vai ter muita novidade, mas venha que você vai ser surpreendido. Tem até artista famoso que vai estar participando aí, né? Eita, agora, se prepare. Além do Clark Kent. O super-homem. Misericórdia, nem me fala, rapaz do céu. Mas Deus é bom em todo Amém, tempo. Mas vai ser top, gente. E vamos olhar aqui para essa câmera para a gente poder finalizar. Aquela ali. Que tempo precioso e poderoso que tivemos aqui. Que história. Compartilhamos vida, compartilhamos Amém. a palavra. E com certeza a parte 2 aí virá muito em breve. Saboroso. Muito bom. E agora a gente vai ter a parte 2 aqui, ó, experimentando esses bolos maravilhosos. E eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui essa tarde tão maravilhosa. Compartilhe mesmo, impulsione, dê forças, compartilhe essa visão que vai alcançar uma grande multidão. Eu tenho certeza. E, gente, muito obrigado. E eu tenho certeza que na próxima terça também teremos mais um casal especial aqui, mais um podcast poderoso para compartilhar com você. Tenham todos uma boa tarde. Shalom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.